Brasília, 6 horas. Boa tarde. Está no ar a edição extraordinária do telejornal A Voz do Senado. Hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020. Na primeira edição do telejornal A Voz do Senado de hoje, falamos sobre a CPI do esporte, proposta pelo senador Cajuru. Mesmo com 40 assinaturas apoiando o pedido de abertura, desde o ano passado, o requerimento está engavetado. Se você perdeu, não deixe de assistir no facebook.com/CajuruGoiás ou no YouTube Cajuru Oficial. Exibimos a entrevista concedida por Cajuru para o Jornal da Cidade, onde ele explica os motivos da não abertura da CPI. Agora vamos tratar de um outro tema, mas com o mesmo desenrolar. A CPI da toga, proposta para investigar o judiciário. Dividimos em 6 atos. Vamos ver. Eu não aciono a boca antes de ligar o cérebro. Eu peço a companhia de outros cérebros desta casa e eu conversei aqui com vários dos senhores e das senhoras. E obtive uma unanimidade, presidente Davi Alcolumbre. Qual foi a unanimidade? Deveria, hoje mesmo, rigorosamente hoje, tomar uma decisão em relação à CPI da toga. Quanto mais protelada ela for, a opinião pública ficará contra esta casa, que está começando de uma forma diferente, mostrando uma legislatura responsável. E quanto mais protelar, presidente, pior vai ser, pelo bem ou pelo mal, a decisão sua. Por fineza, olho no olho eu não vou dizer porque eu não enxergo nem o senhor, eu não sou seu vulto, né? Mas, presidente, e é um vulto grande. É um vulto grande. É um pedido, eu creio que da pátria amada. Tome essa decisão, porque quanto mais protelar, essa casa vai ficar manchada pela opinião pública de forma injusta, a meu ver, humildemente. Em resposta ao requerimento de constituição da CPI, a presidência esclarece que, democraticamente, ao plenário do Senado Federal, solicitando a manifestação prévia da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 48, inciso 11, do regimento interno desta Casa. Eu não aciono a boca antes de ligar o cérebro. Eu peço a companhia de outros cérebros desta casa e eu conversei aqui com vários dos senhores e das senhoras. E obtive uma unanimidade, presidente Davi Alcolumbre. Qual foi a unanimidade? Deveria, hoje mesmo, rigorosamente hoje, tomar uma decisão em relação à CPI da toga. Quanto mais protelada ela for, a opinião pública ficará contra esta casa, que está começando de uma forma diferente, mostrando uma legislatura responsável. E quanto mais protelar, presidente, pior vai ser, pelo bem ou pelo mal, a decisão sua. Por fineza, olho no olho eu não vou dizer porque eu não enxergo nem o senhor, eu não sou seu vulto, né? Mas, presidente, e é um vulto grande. É um vulto grande. É um pedido, eu creio que da pátria amada. Tome essa decisão, porque quanto mais protelar, essa casa vai ficar manchada pela opinião pública de forma injusta, a meu ver, humildemente. Em resposta ao requerimento de constituição da CPI, a presidência esclarece que, democraticamente, ao plenário do Senado Federal, solicitando a manifestação prévia da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 48, inciso 11, do regimento interno desta Casa. Após esse primeiro ato, o senador Cajuru acreditou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cumpriria com a sua palavra. Mandar para a CCJ aprovar ou não a instalação da CPI da toga e depois o último ato, o voto aberto em plenário. Na votação na CCJ, o requerimento de abertura da CPI da toga foi rejeitado. O placar ficou em 19-7 pela não abertura. Segundo o senador Cajuru, houve um acordo elaborado pelo presidente do Senado e outros colegas que convenceram os membros da CCJ a votar contra a CPI, que foi reprovada, rejeitada e arquivada. Cajuru voltou a cobrar sozinho do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que o tema fosse discutido em plenário. Isso é verdade o que está aqui? É decisão do senhor, presidente? O senhor acaba de arquivar a CPI da toga? Sem ouvir o plenário? Sem deixar que esse plenário decida? Sabendo que no plenário a CPI será derrotada? O senhor sozinho decidiu isso, presidente? Não, senador. Não houve recurso em tempo regimental para a comissão.
Eu vou explicar, Vossa Excelência. Por gentileza. Daqui a pouco eu vou explicar, nós não estamos debatendo isso, estamos votando essa matéria. O problema Quanto é que voto, não libero... houve um recurso que determina o regimento interno. A ordem do dia, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Os senadores Jorge Cajuru consultaram esta presidência sobre a situação do requerimento da CPI dos Tribunais Superiores e sua eventual votação em plenário. No entanto, a presidência assumiu o compromisso político. Repito, compromisso político de submeter a matéria ao plenário. Reafirmo que regimentalmente se exauriu o prazo regimental para o recurso. Portanto, regimentalmente, nós poderíamos e deveríamos encaminhar a matéria para o arquivo. Mas, repito, no entanto, a presidência assumiu um compromisso político de submeter a matéria ao plenário. Nesse sentido, a despeito do que prevê o regimento interno, esta presidência considerará como se houvesse sido apresentado o recurso contra a decisão da CCJ, de forma que a matéria será oportunamente pautada para a deliberação do plenário. Alertado por colegas que o requerimento de abertura seria arquivado, mesmo com compromisso firmado por Davi Alcolumbre, Cajuru se revoltou. Presidente, estou me dirigindo a Vossa Excelência, respeitosamente. Uma pergunta. O senhor disse aqui na semana passada, democraticamente, cumpriu a sua palavra de homem, eu até disse, a gente conhece um homem pela palavra, que o plenário iria decidir sobre a CPI da toga, correto? Aqui em voto aberto. O senhor falou oportunamente. Oportunamente significa o quê, presidente? Por fineza. Oportunamente, poeta. Oportunamente quer dizer, pode ser nunca? Oportunamente. Hã? Oportunamente. Oportunamente? Sim. Essa vai ser a resposta? Isso. É? Isso. Para jornalista, essa resposta é perigosa. É a resposta que oportunamente fala a Vossa Excelência. Aqui, ó, o Mário me impressionando aqui, ó, que eu sei o que é oportunamente. Para Cajuru, oportunamente passou a significar nunca. Extremamente revoltado e nervoso com o desenrolar da situação, Cajuru se surpreendeu negativamente com uma matéria publicada pela revista Veja, na qual Davi Alcolumbre diz acreditar que a CPI da toga não faria bem para o Brasil. O recado foi dado para Cajuru, que entendeu que o presidente do Senado deixa claro que não haveria CPI da toga. E pronto. Uma indireta para Cajuru, que não recua nem para dar impulso e questionou Davi Alcolumbre cara a cara. Fazer aqui, para o Brasil, uma explicação clara. Eu fiz uma pergunta ao senhor 2 meses atrás, aqui no plenário, todos e todas se lembram desta casa. Um senador, inclusive, que está aqui, próximo de mim, me cutucou, brincando comigo, quando eu perguntei ao senhor, como presidente do Senado, quando seria instalada a CPI da toga. O senhor respondeu, poeta, senador Cajuru, líder, oportunamente. Eu insisti, presidente, o que significa oportunamente? O senhor, oportunamente, senador Cajuru. Eu falei, presidente, eu sou jornalista, oportunamente pode ser nunca mais. Aí o senhor concluiu, oportunamente, senador. Agora, no final de semana, procede ou não a entrevista que o senhor deu à revista Veja, de que definitivamente não haverá CPI da toga, alegando que ela paralisaria o Brasil. Eu fiquei aturdido com esta sua declaração e confesso, fiquei triste. Porque há uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que exige abertura e instalação de CPI, tendo as assinaturas necessárias, como esta da toga, que obteve 29. É a pergunta que não é o Cajuru perguntando, é o Brasil perguntando ao senhor, com todo respeito. Responderei a Vossa Excelência oportunamente. Oportunamente? De novo, o senhor vai dizer isso para mim? Ainda mais revoltado, Cajuru teve que radicalizar. O que ele fez é inédito e apenas ele tem coragem de fazer.
Entrei com um mandado de segurança. Vejam aí o mandado. Esse mandado de segurança é uma prova cabal que se baseia na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que determina que um presidente do Senado tem que instalar imediatamente toda a CPI que obtiver o número necessário de assinaturas. A CPI da toga do Judiciário conseguiu 29 assinaturas, 2 a mais. Perfeito? E está sendo engavetada, literalmente engavetada. O sorteio para apreciação caiu para o ministro Gilmar Mendes. Cajuru entrou com um pedido para refazer o sorteio, mas o presidente do STF, Dias Toffoli, não permitiu. Gilmar Mendes, então, acabou negando a abertura da CPI, pois o assunto ainda tramitava no Senado. Bem, já estamos em 2020 e o oportunamente ainda não chegou. Cajuru, em seu nome, vai continuar cobrando intensamente a abertura da CPI da toga. Precisamos do seu apoio. Cobrem dos demais senadores uma posição e também comentem à vontade nas nossas redes sociais. Agora, 6 horas 14 minutos, essa edição fica por aqui. Voltamos ainda hoje, às 11 da noite, com novas informações. Comente à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, Instagram Senador Cajuru, Twitter @Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então liga aqui pra gente no 61 3303 2844. Uma ótima noite. Agradecidíssima.